Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos começando hoje mais um episódio do nosso Papo de Acólito, um podcast de acólitos para católicos. E aqui comigo está o Pedro. Isso aí, galera, nosso quarto episódio. Esse convidado é especial, hein? Quero agradecer a você que nos acompanha aqui em mais um episódio. Aqui é Pedro falando, passa nosso amigo Paulo aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo o Paulo, sou o vice-coordenador dos acólitos. E agora, produção, puxa a vinheta. E agora, fique um pouquinho com a história do nosso convidado. E agora, seja bem-vindo, Padre Raul. Muito bem, é uma alegria estar aqui com vocês neste quarto episódio, depois de vocês ensaiarem tanto, né? Batalha. Estou aqui, então, sou o Padre Raul, uma alegria estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho sobre minha vida, sobre a minha missão, né? Em relação a tudo, né? Que eu passei, minha história, e estar compartilhando aqui com vocês. Muito bem. Que bom. Hein, Padre? Como que o senhor ficou sabendo do nosso podcast? Como que chegou a notícia pro senhor? Você estava onde? Foi no celular? Alguém falou? Disseram que o senhor teve a ideia? É verdade? Não, É. Eu soube, foi no retiro do clero, porque tinha umas partes à noite que era de convívio lá do retiro, e aí eu fui pegar meu celular para ver as mensagens, aí eu vi umas coisas surgindo de papo de acólitos e tudo mais, não sei o que. Será que o senhor não estava rezando por nós lá? E aí chegou foi já quando e aí foi quando eu soube, né, em relação a essa missão, né, de podcast de vocês. Achei bastante legal, né? Super apoiei, né, para que vocês e rezo para que vocês perseverem também nessa obra, que é muito bom. Amém. Temos jovens aí à frente, né, da missão da igreja. Tá. Amém. Padre, e o senhor pode contar um pouquinho como começou a história do senhor na igreja? Se o senhor já veio de berço católico? Sim, meus pais sempre foram de igreja, catequistas e tudo. Minha mãe já foi por várias vezes coordenadora de catequese. Só que assim, embora meus pais participassem de igreja, eu participava mais por causa deles, né? E assim foi durante toda a minha infância, minha adolescência também, né? Fiz a primeira comunhão na escola onde eu estudava. Não era uma escola católica, mas era uma escola onde a diretora era bastante católica e tinha a opção de aos sábados ter a catequese. E aí foi onde eu fiz a primeira comunhão, né, lá. Mas assim, não tinha aquele sentimento de pertença da igreja, né, de fazer algo pela igreja, de algo que é bem típico assim quando a gente se encontra com Jesus de verdade. E tudo aconteceu foi em 2017. Já tinha feito a crisma, né? E é interessante porque quem me formou, né, deu-me aula de crisma foi justamente um padre de Milton, né? Guardo isso com grande carinho, lembro de muitas das aulas dele na época da crisma. E aí fiz a crisma, mas mesmo assim não tinha tanto uma participação nas coisas da igreja, até que em 2017, final do ano de 2017, eu participei de um retiro de jovens chamado Êxodos, né? E aí nesse retiro de jovens foi quando eu tive a minha experiência com Deus, né? E
Foi Eu tinha quando... quantos anos mais ou menos? 16. 16? 16 anos. E Mas foi- já era acólito ou ainda não? Não, Ainda nem não. pensava. Nunca- nem nunca- pensava. Já entrou Entendeu? pro seminário sem ser acólito? Sem participar Não, de nada. eu era... Então, só continuando aqui a história, que é interessante. A minha experiência, ela teve muito ligada com a oração do terço. Eu fiz esse retiro, e nesse retiro eu senti... eu presenciei, na verdade, um verdadeiro encontro com Deus mesmo, sabe? E o retiro ele foi no Cetra, onde hoje funciona o Carmelo. Terminou com almoço, terminou com a missa na hora do almoço, mais ou menos. Só que não tinha um almoço lá. Uhum. E aí nós saímos, meus pais e tudo, nós fomos para almoçar no shopping. E quando eu cheguei lá no shopping, na praça de alimentação, estávamos lá almoçando. Eu lembro que em um determinado momento, ali no meio da praça de alimentação, eu senti como que as coisas ao meu redor distante, sabe? Era como se eu tivesse numa... Sabe quando você está num quarto fechado e você escuta os barulhos de fora? Então ou seja, você não escuta próximo, você escuta uma coisa meio distante, sabe? Sim. Então é como se eu tivesse distante dali. E naquele momento eu entendi que Deus não me queria para aquelas coisas do mundo, né? Ele queria me chamar para Ele. E foi quando então eu percebi esse chamado de viver para Deus. Não viver sacerdotal, mas viver na igreja, né? E aí voltei e tudo mais para casa dos meus pais. À noite, quando foi para dormir, eu não conseguia dormir. Porque era como se eu não... Me batia uma saudade tremenda de tudo aquilo que eu tinha vivenciado no retiro. E eu não sabia o que fazer, e eu olhei na cabeceira da minha cama e tinha um terço. Peguei aquele terço e não sabia como rezar o terço, não sabia os mistérios nem nada. Rezei o creio, e aí onde tinha as bolinhas separadas rezava Pai Nosso, onde tinha as bolinhas juntas rezava Ave Maria. E era isso que eu lembrava. E no final a Salve Rainha. Quando eu terminei de rezar a Salve Rainha, eu senti em meu coração de volta essa mesma paz e alegria que eu havia experimentado no retiro. E assim foi a partir daquele dia, sabe? Uhum. Então, todas as vezes que eu rezava, eu sentia aquela paz e alegria, e era como se eu estivesse de novo vivendo aquele retiro. E assim começou a minha vida de pertença na igreja, minha vida de oração. Eu lembro até que uma vez eu estava muito atarefado no dia, não lembro o que era que eu tinha. E no outro dia eu acordei super mal. Eu não sabia o que era. E de repente, quando fui rezar o terço, naquele dia, eu lembrei que no dia anterior eu não tinha rezado. Eu lembro que eu chorei bastante, tudo, pedi perdão a Nossa Senhora e a Jesus. E assim eu retomei, né, a rezar o terço todos os dias. Então, isso me deu um ânimo, me abriu a graça de Deus para que eu vivesse, né, cada vez mais este caminho. E aí, junto com isso, tinha o grupo de jovens, né, porque desse retiro surgiu o grupo de jovens que tinha lá no CPA, chamado Êxodos. E aí, então, daquele grupo de jovens que saíram, depois de algum tempo, algumas pessoas, nós fomos convidados, porque tinha algumas pessoas do grupo de jovens que eram acólitos, aí eu comecei a servir. Fui chamado, fiz a formação, e aí comecei a servir a princípio, lá na paróquia do Divino Espírito Santo, né? Então, Essa resumido, é a paróquia de origem, ou é a outra, anterior? A verdade é que, assim, meus pais, eles brigavam bastante. Então é difícil falar, assim, uma paróquia de origem. Só pra você ter uma ideia. Eu lembro quando eu era criança e eu participava, lembro de muitas vezes participar na missa lá na Nossa Senhora do Rosário em São Benedito, com os padres jesuítas. Lembro do padre, ele celebrava a missa com as crianças, e a homilia era ele perguntando para as crianças o que ela tinha escutado e entendido do evangelho. Nossa. Entendeu? Então eu ficava assim super Tremendo. atento. E aí, depois de um tempo,
comecei a participar, na verdade, quando eu falo, comecei com meus pais, né? Isso foi até os meus 15 anos, 14, 15 anos. Nós participávamos da Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro Araés, com os padres, com os freis, né? Franciscanos, tudo, na paróquia Guadalupe. Então a gente participava lá na comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Ficamos lá, e aí em 2005, que meus pais migraram, eu fui participar também com eles, lá no Memorial, São João Paulo II. E aí eu tinha 15, 16 anos, aí foi lá que eu fiz a minha crisma e tudo. Hein, padre, sobre essa experiência profunda que o senhor teve, que o senhor citou, né? De não sentir muita coisa assim para as coisas externas do mundo. Uhum. Já nasceu também a vontade sacerdotal ou foi degradativamente assim? Ou só Assim, queria viver bem a sua sua fé? Não tinha nada em relação à vocação. A vocação O que eu da queria mãe. era viver o amor de Deus todos os Só dias, isso. sabe? Eu tinha experimentado aquele amor de Deus, algo que eu não tinha experimentado antes, e eu queria viver aquilo ali o máximo possível. Então era um chamado para viver as coisas de Deus mesmo, não um chamado para uma vocação específica, né? Um chamado para ser católico, né? Podemos dizer assim. E sim, o senhor foi mais aberto assim para as pessoas assim que você estava sentindo no momento, ou você foi mais fechado em viver, não, vou só viver aqui mesmo tranquilo, ou seus pais não teve esse olhar que você mudou, né? Uhum. Eles repararam assim com o tempo que você começou a ir mais na missa, a participar mais da missa. Sim, eles ficaram bastante animados, né? Com Uhum. essa vivência e tudo. Não escondia, porque é através dessa vivência, Sim. né? A gente acaba, quando a gente vive esse amor de Deus, né? Através da oração, de maneira sincera e real, todo o nosso modo de agir, ele muda, né? As coisas que a gente vai Reflete, falar, né? as coisas que a gente vai assistir, as coisas que nós vamos ouvir, então tudo muda. E até mesmo a roda de amigos minha mudou, né? Então comecei a participar mais das pessoas que iam mais à igreja, né? O condomínio onde a gente cresceu tinha uma pessoa só que era católica mesmo de igreja. O resto dos outros meus amigos, né, Quase ninguém. não vivia a fé, né? Nem católicos eram assim. Tinha um outro que era católico, mas nem participava tanto. Então a gente não tinha o ambiente que eu ia me reunir com os amigos era ambiente que não respirava fé de maneira nenhuma, sabe? Uhum. Tinha, entre o pai e a mãe do senhor, tinha mais um que puxava mais a orelha, tipo, e aí, vamos rezar, vamos participar da missa. Um avô, um tio. Assim, quem puxava mais lá em casa, que eu me lembro assim, era a minha mãe, né? Eu lembro que, assim, antes de viver essa experiência com Deus, eu gostava de ficar, sei lá, assistindo filme, assistindo jogo de futebol. Na época não tinha hoje a facilidade, então eu escutava na rádio, né? Então, era até mesmo na internet, né? Então não tinha muito YouTube, essas coisas, então a gente escutava na web rádio, assim, né? Quem não tinha os canais TV pago, né? E aí muitas vezes o jogo que assistia era no horário da missa, então não ia para missa poder ouvir, né? Escutar o jogo e tudo. E aí minha mãe que geralmente me cobrava mais, né? Em relação a isso. Isso eu tô falando antes desse encontro, né? Com Deus. Antes do encontro com Deus, o senhor Isso. já pensou alguma vez em namorar também? Ah, sim, coisa de jovem, né? Então a gente pensa. O senhor chegou de namorar alguma vez? Não, por incrível que pareça, né? Não sei se é uma coisa espantosa ou não, sei lá também, né? Mas eu nunca cheguei de namorar, né? Mas tinha alguma? Tinha, assim, pra falar que, não, né? Contando aqui 3 pecados, né? Eu cheguei de ficar com 3 moças, né? Então, lembro de uma que eu tinha acho que 15 anos. Rapaz. Outra que foi com 16 e outra que foi com 17, né? Mas foi uma coisa assim, de... Bem juventude mesmo, né? Bem, entendeu? Foi lá
beijou a menina e tudo mais, depois nem viu mais, sabe? Então, Não chegou a ter afeto, amor. não, de se relacionar, não. Entendeu? Como que foi, agora voltando aqui a servir, como começou o senhor servir no altar como acólito? Foi uma grande graça, sabe? Eu, como queria viver mais próximo esse amor de Deus, então eu participava bem ali ativamente nas missas que tinha eu participava 6 de manhã, 6 de tarde, lá no CPA, né? Porque quando eu entrei como acólito, entrei lá Mas você na já paróquia entrou como CPA. acólito ou foi coroinha ainda? Não, pela idade já era já havia entrado como acólito, né? Como acólito. Então a gente servia nas missas lá, eu gostava bastante, né? A gente participava da formação, tudo para servir no Vinde Verde, que para nós era o auge, assim, sabe? Servir no Vinde Verde e tudo. Bateu um nervosismo, né? Então pra mim era uma grande alegria, sim, servir na missa, porque aí eu experimentava essa proximidade, essa intimidade com as coisas de Deus. Mas nada que, como é que posso dizer assim, que despertasse uma vocação para a vida sacerdotal, nem Ainda nada. não, ainda Não tinha nada disso. Padre, e antes disso, o senhor tipo, tinha o sonho de seguir alguma carreira? De seguir alguma, tipo, Já no tinha planejado serviço e fazer tal? alguma faculdade? Já pensou em ser jogador de bola? Sim. Sim, então, no meu ensino médio, final do ensino fundamental e ensino médio, eu comecei a jogar bola, futebol de campo, né? Então a gente tinha uma escola, nem sei se existe ainda hoje, chamado Irapuru. Tem. Tem ainda? Tem. Então, e aí eu jogava no Irapuru, fiquei todo o ensino médio ali Qual era jogando. a posição mais que você jogava? Então, eu jogava em 2 posições. Então dependia muito do esquema, né, que o técnico utilizava. Então, eu comecei jogando como zagueiro, mas depois o treinador começou a me treinar mais como lateral. Então eu jogava como lateral para ajudar na Chegou a ganhar saída. bastante campeonato. Olha, agora falando de campeonato, acho que assim, nós jogamos uma vez no campeonato nacional, porque assim, nós jogávamos mais no campeonato regional, tudo. Na época tinha rivalidade, acho, com a escolinha do Búfalo Gil, porque o Irapuru era a escolinha que formava jogadores pro misto, e o Búfalo Gil que formava pro operário. Então tinha um pouquinho essa rivalidade e tudo. Né? É isso. Aí nos campeonatos tinha aqueles campeonatos regionais, que um a gente ganhou, outro a gente perdeu, as coisas todas. Mas o campeonato maior mesmo que nós jogamos foi um em São Paulo. Foi São Paulo? Acho que São Paulo, Itaporanga, o nome da cidade, alguma coisinha assim. E aí nesse tinha times grandes, assim. Nas outras categorias tinha, por exemplo, o Cruzeiro e o Corinthians, na categoria que era mais jovenzinhos, tudo, né? E na nossa categoria tinha, por exemplo, o time do Gama, né? Que é do Distrito Federal, que na época tá até fortinho lá, tudo. Não lembro se tinha o time do Goiás, né? Tô me recordando aqui agora. E aí, nesse campeonato, a gente perdeu na final, de 2-1. Entendeu? Mas jogou? Jogou. 2-1, né? Já deu pra fazer jogar Ele chegou fora de na casa. final em um campeonato tão grande esse. Era bom. Você já jogou, ganhou uma vez pra fora? Eu cheguei a ser vice contra o time Barcelona, a escolinha de Barcelona lá em São Paulo. Ok. Oh, muito bem. Você chegou Jogar de que fazer- posição? Volante. Aí, ó. Ele não era Pronto. bom, não era bom na zaga nem na frente, fica no meio aqui mais ou menos pra resolver. Agora senhor- voltando àquela pergunta lá, quero saber, o senhor já planejou ter algum Tá de emprego, né? isso, uma profissão? Sim. Então, assim, a princípio meu sonho era ser jogador de futebol, né? Tinha então esse foi sonho. bem E de assim infância, né? foi até o ensino médio. E no final ali do 3º ano, né? Quando começou a preparar as coisas pro estudo, tudo pro Enem, que aí eu comecei a pensar mesmo, né? Na vida profissional, né? E eu falei assim, ó, melhor... que eu já vou tá ser- passando a época de jogador de futebol. E aí foi quando eu comecei a estudar mais para a área de computação, né? Queria ser TI. E aí, isso. E aí eu fiz faculdade, eu fiz o vestibular. Na época, não era como hoje, que você faz o Enem,
E aí, depois que sai a sua nota, você escolhe qual o curso que você vai fazer e tudo mais. Não, na época você fazia sua inscrição já no meio do ano para qual curso que você vai fazer e você vai fazer essa prova para esse curso. Entendeu? Então, se você tirou uma nota boa que passava em outro curso, não interessa. Você fez para esse curso e é para esse. Então, o vestibular eram provas que a própria faculdade, a universidade, ela fazia. E aí você se candidatava a algum curso. E aí foi até interessante, porque eu fiz a primeira prova. Isso foi em 2000 e final de 2007. Né? Foi mais ou menos na mesma época que eu fiz o retiro, né? Então foi mais ou menos ali. Então em 2007 que eu fiz, não passei por 2 pontos. Nossa. Entendeu? 2 pontos só. Aham. Na primeira chamada. Porém, eu tinha passado os outros chamados, só que eu nem sabia. Fui saber depois, já no seminário, que os outros haviam desistido e eu havia passado, né? Mas assim, eu não me arrependo, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Aí, em 2008, no ano seguinte, teve a faculdade no IFMT de Sistemas para Web. Né? E aí foi quando eu fiz, e aí eu passei. E aí minha mãe tinha me incentivado, porque no início do ano eu fiz um pouquinho de cursinho, me incentivou a fazer também da UFMT. E aí eu fiz, só que para sistemas de informação, que é uma outra área de computação, e eu também não passei por 2 pontos. Mas essa eu nem esforcei também, porque como eu já estava fazendo faculdade de sistemas para web, eu tinha gostado, e eu falei assim, não vou mexer muito. Mas nós foi entrar isso. aqui sobre sua vivência no seminário, qual que, na sua infância, seus hobbies que você gostava de fazer? Um era jogar bola, o outro eu acho que era jogar no computador, né? Jogar videogame, mexer no computador. Eu acho que meus pais foram comprar computador, acho que foi em 99, 2000, Sim. sabe? E assim, eu tinha 8, 9 anos. Então com 8, 9 anos já foi inserido na vida de computador, então já sabia mexer no computador, sabe? Na época não tinha internet, depois que a gente foi aprendendo a como ter. Era só a cabo. A internet era a internet de escada, né? Demorava pra caramba, tinha um sonzinho que saía assim, que era bem engraçado. Uma beleza. E assim, era bem lento. Eu lembro pra você baixar uma musiquinha de... Pra você ter uma ideia, assim, baixar uma música de... 10 megas. Né? Não, 2 mega, assim. 2 mega. Musiquinha de 2 mega. Demorava. 2, 3 mega, assim. Que era uma musiquinha de MP3, assim, você gastava a noite toda, sabe? Nossa, você deixava madrugada. E o duro é que, assim, não tinha como você fazer isso daí, porque... não tem aquilo que existe hoje, que você paga uma mensalidade e você usa a internet durante aquele mês. E aquela mensalidade, não, quanto mais você usava, ia na conta de telefone. Então, se você... Ficasse a noite inteira ali. se você gasta a noite toda, é como se fosse você ficar a noite toda no telefone. E aí a fatura ia chegar a R$200, ia chegar uma coisa assim. Móveis, né, de celular. Isso. Entendeu? O senhor lembra Na verdade, sim, os dados móveis hoje no celular são bem mais rápidos do que era da internet de escada. Maria. Então quanto mega que era? Olha, eu não sei, assim, a velocidade, assim, em mega, sabe? Era bem... Pra vocês terem uma ideia, mega, a gente foi lembrar, assim, velocidade mega, já era depois de 2000, quando tinha o início da banda larga, assim, sabe? Mas eu não lembro agora ao certo quanto que era de velocidade, mas era bem, bem lento mesmo. E a gente usava mais para fazer pesquisa, porque não tinha muitos sites. E aí, como era mais nerdzinho, eu usava para jogar, né? Tinha joguinhos online, assim, você jogava de RPG, aí a gente juntava CS. com a galerinha, tudo. CS não tinha, assim, por internet de escada, foi ter depois, dava, né? Mas por internet de escada era muito... Não dava pra jogar. A gente jogava... O que tinha era em lan house, né? Tinha aquelas casas onde os computadores se conectavam e aí jogava. Aí adolescente eu lembro que eu joguei bastante, sim. Essa época era o Windows XP? Ou era Não, olha, 2000? na minha infância
eu lembro de ter pegado o Windows 98. Ah, o 98. Aí né? depois, né, Caraca. o Windows XP e tudo. Eu lembro que na escola tinha o Windows 95 em um outro computador, mas era... Era que eles ligavam tipo era como um avião. Não, pra vocês terem uma ideia do como que demorava, assim. A gente apertava para ligar o computador, e aí era assim, ó. Ligava o computador, aí você ia, tipo assim, tinha, sei lá, a mãe tá assistindo alguma coisa na jornal. E aí você ia lá, assistia o jornal, entendeu? Aí dava intervalo do jornal e você voltava lá e já tava iniciado. É algo assim, demorava uns 5, 10 minutos, assim, que eu lembro, o computador, pra ele... E o computador, cada um dos seus irmãos tinha ou você tinha que dividir com eles? Não, era um só. Era Não, um só, assim, né? meus irmãos, quando eles nasceram, eu tinha já 7 anos, né? Ah, você era mais O primeiro eu já tinha 5, né? E aí o meu segundo irmão, quando nasceu, já tinha 7. Então, pra eles começarem a mexer no computador, já tinha 12, 13, 14 anos. Ah, sim. Tinha uma certa entendi. idade já, né? Já. E padre, como que foi pro senhor começar na vida pra entrar no seminário e tal? É, como Sim. foi a Como que o senhor- experiência de entrar Não lá? foi espontâneo Como também, que o ou senhor foi? ficou sabendo do encontro vocacional? Ah, sim. Então, Também. aí eu comecei a servir como acólito. E depois de um tempinho, nós saímos lá do grupo do Divino Espírito Santo e começamos a participar um pouco no memorial e comecei a participar também na catedral. Né? Conhecia um pouquinho ali o padre. E aí foi lá na catedral que eu comecei a ter um gosto maior assim pelo caminho vocacional, pelo caminho sacerdotal, né? Foi muito através do padre Antônio. Assim, o padre Antônio e o padre Edmilton são dois padres que, com a vivência dele, com a vida deles, né, me ajudaram no discernimento. Eram seus vocacional. diretores. Isso, durante um bom tempo. Né? O padre Edmilton já me conhece desde de adolescência e tudo. Ah, Então, sim. assim, as coisas que eu conhecia, tudo. Sempre conversava ali com ele. O padre Antônio já foi um pouquinho depois, né? Já nessa faixa dos 18 anos mais ou menos. Que foi quando eu comecei a servir lá na catedral e ele era o cura, né? O pároco ali da catedral. E foi lá que eu comecei a ter um despertar um pouquinho mais vocacional. E aí tinha um grupo de pessoas que estavam lá e iam fazer o encontro vocacional. Aí eu fui, fiz o encontro vocacional no primeiro ano. O padre pediu para, como eu nunca tinha namorado, para procurar alguém para namorar e tudo mais. Por que tem isso? Não, na verdade não é que tem isso, entendeu? Mas eu acho que assim, ele viu que eu era ainda muito jovem, muito recente no período de conversão. Então era uma forma também de ele falar assim, amadurece, tá muito guri ainda, sabe? Ele pediu pra ele ter uma experiência no namoro, né? O senhor Na já tinha ocasião. uns 18 anos já? Eu tinha meus... Isso, eu tinha meus 17 para 18 anos. Aí eu fui, foi um desastre, não consegui namorar ninguém. E aí eu fui fazer o segundo encontro vocacional. Tá bem, imagina. Já desviou Mas o caminho. né? não ficava Mas de ele foi conversa bem. também, ficava de conversa. Não, era super tímido. Não tinha nenhum Yorkut na época, não? Não. Verdade. Aí- MCN. Eu lembro de já nas proximidades, no outro ano, para fazer o encontro vocacional, eu lembro que eu comecei a ter uma paixão por uma menina que era lá da catedral também, né? E aí fui para fazer o encontro vocacional para acompanhar os outros meninos, porque a gente tinha sempre costume, lá no grupo de acólitos nosso, a gente tinha sempre esse costume de, vamos fazer encontro vocacional. Então, fala assim, a gente e o grupo como um todo. Então sempre tinha uma galerinha que ia, sabe? Então era uma coisa bem interessante. Sempre levava quem nunca foi, vamos lá, porque é um retiro, né? Que vocês já fizeram. É um retiro que nos ajuda muito na formação humana, né? Então, por mais que não seja sua vocação ser padre, então é algo que você amadurece bastante. Então, eu gostei muito. mas Eu lembro ainda hoje das pregações do primeiro retiro que eu fiz, sabe?
numa pregação do padre Paulo Ricardo lá. Ah, isso que ia perguntar, e Entendeu? ele? Foi muito massa ali, ele explicando algumas coisas, tudo assim, eu Você gravo fica- ainda muito. Você fica bobo, né? Quando você vê, vai a primeira Sim. vez no encontro vocacional, você vê ele, você fica Não, vidrado. assim, eu não conhecia muito o padre Paulo Ricardo. Na época ele era mais conhecido por conta da Canção Nova, não era Ah, conhecido por conta do site e tudo, Uhum. né? E aí como eu não tinha muito costume de assistir a Canção Nova, então eu não conhecia muito ele. Chegou lá, ficou meio perdido ainda. Pá. Mas assim, a pregação dele me chamou muita atenção, a formação que ele deu. Aí no segundo ano, quando eu fui pra fazer, mas eu não ia entrar. Porque eu gostava da outra menina, tanto é que eu fui pra conversar com o padre e falou assim, e aí, né, vai entrar ou não? Eu falei assim, não, padre, eu não vou entrar não, porque tô gostando da fulana, tudo mais, isso aqui, eu vou namorar, né? E aí quando eu saí do retiro e fui pra casa dos meus pais, isso foi mais ou menos dezembro de 2009, eu passei por um período de crise existencial muito forte. Porque eu ia dormir e eu percebia uma voz dizendo pra mim que eu havia sido mentiroso. Você não foi sincero na resposta. Entendi. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial. Porque eu não conseguia dormir. Eu ficava com aquela coisa, eu fui mentiroso. Eu menti pra mim mesmo, eu tô fugindo, tô mentindo pra mim mesmo. E aí eu tentava, assim, era algo horrível porque eu tentava dormir na verdade, ficava rolando de um lado pro outro da cama. E no outro dia, eu lembro que tinha missa às 6:30 da manhã na catedral. Eu levantava 5 horas da manhã, a gente ia tomar banho, tudo, e pegava lá o dinheirinho pro passe de ônibus pra ir servindo a missa da catedral, porque assim, eu nem conseguia fazer nada em casa, né? Então era uma forma de sair e Distrair, né? distrair. E aí eu ia lá participar da missa. E sempre quando eu ia participar da missa, vinha uma outra crise, né? Minha crise de choro e tudo mais. Então foi a partir desse momento que começou a incomodar já, né? Isso, começou esse vazio interior e essa realidade que eu tava sendo mentiroso comigo mesmo. Pra você ter uma ideia, assim, eu tava ficando louco a ponto de 5:30 da manhã, eu lembro de umas vezes, de 5:30 da manhã, sair de casa a pé para ir até a catedral. Não sei se vocês sabem, mas meus pais, eles moravam na época ali no Terra Nova, né? Então eu saía do Terra Nova, 5 e pouco da manhã, a pé, com uma mochilinha, tudo, sozinho. Porque eu ia a pé porque eu não tinha dinheiro para passe de ônibus. Então eu ia para poder servir na missa lá, sabe? Mas no fundo era essa inquietação. E essa inquietação, ela perdurou durante um mês. Que foi durante todo o mês de janeiro. Imagina um mês. Não, eu tava um imagina. caco. Nossa. Aí, nessa época eu já conhecia, já tinha muita amizade com alguns seminaristas, tudo. Uhum. E aí um deles, né, nos convidou para ajudar a servir na missa que teria no dia 2 de fevereiro, que é a apresentação do Senhor, que era a missa onde os seminaristas recebiam a batina, na época, mas hoje em dia já recebem a túnica, onde eles são admitidos ao seminário maior, Ah, sim. né? Uhum. E aí naquela ocasião, eu falei, não, vou lá servir tudo. Me organizei, tudo, fui para servir. E ali foi um desastre, né? Na verdade, quando eu cheguei para servir, já estavam seminaristas, então não precisou eu servir, então fui participar da missa. E ali eu lembro que eu chorei do início ao fim na missa, sabe? Recebi Jesus na comunhão, fui pro banco, chorando. E aí depois eu fui até a sacristia e fui para conversar com o padre Paulo, que era o reitor na época. Ele era o reitor? Ele era o reitor na época. Ah, sim. E aqui era uma coisa interessante, porque era ao mesmo tempo que eu sentia essa crise, que eu estava sendo mentiroso comigo mesmo, e ao mesmo tempo tentava abafar. Não é nada disso não, é coisa da minha cabeça e tudo, sabe? Então eu ficava nessa crise interior. Até que eu cheguei e no dia 2 de fevereiro eu rezei assim, falei, Senhor, se é a tua vontade mesmo, entendeu, que eu entre no seminário, então o reitor ali, eu vou chamar ele para conversar e ele vai, assim,
abrir as portas. Agora, se eu não for, se ele, né, falar é semana que vem, Espera mais um pouco. espera mais um pouco, mas eu vou entender que é um não, e eu não vou mais procurar mais questionar em relação a isso. Eu já vou ter essa resposta. Aí fui para conversar na sacristia com o padre, isso era na segunda-feira, se não me engano, tipo assim, umas 8, 9 horas da noite, e ele falou assim, ótimo, vem amanhã de manhã no seminário. Já logo de cara. Logo de cara. Aí eu, no outro dia, peguei e fui de manhã no seminário. Nessa época você ainda namorava ou ainda não? Não, eu Ele nunca namorei. namorou. Eu nunca namorei. Você dava Entendeu? de casa, sabe? Só os casos, tá certo. Aí, e que, aqui lembrando, tá? Não tô contando numa forma de vangloriar essa situação, né? Sim. Porque eles estavam pedindo pra eu contar os casos da minha vida. Então, lembrando que ficar é pecado, Sim, tá? Sim. deixar Então, claro. Vamos aqui deixar utilizada. Aí, ó, todo mundo tá aqui, bem tá ciente. avisado aqui. Então, contei 3 pecados meus. Aí, fui no outro dia de manhã, no seminário. É interessante que eu passei o dia todo no seminário, né? Isso era terça-feira, então fui de manhã. Fiquei lá de manhã conversando. E foi interessante que eu fui conversar com o padre. E eu, tipo assim, bati a real. Falei, padre, ó, o negócio é o seguinte. Eu tô sentindo esse vazio interior já faz um mês, desde que saiu o encontro e tudo. Não sei se a minha vocação é ser padre ou não, mas eu estou nessa inquietação. Gosto de uma menina, fulana de tal, né? E eu estou disposto a tudo, até mesmo a renunciar esse sentimento que eu tenho com ela para estar aqui no seminário, sabe? E aí eu falei isso, conversei isso de manhã com o padre, contei tudo, aí ele explicou algumas coisinhas e tal. Aí de tarde eu conversei com o padre Reginaldo, de manhã fui com o padre Paulo, de tarde eu conversei com o padre Reginaldo, acabei almoçando lá. E aí fiquei à tarde ali com os seminaristas, conversando, tudo. E na época minha mãe dava aula lá em Várzea Grande. Então o seminário era na Cristo Rei ali. Então Pertinho. eu liguei pra ela me buscou e aí voltamos. E aí na volta fui conversando com ela um pouquinho sobre a questão da vocação. E aí, nisso, no final da conversa, na verdade, no retiro, no seminário, perdão, na terça-feira, os padres pediram para eu ouvir no outro dia, que eles me dariam a resposta. E aí no outro dia eu fui para almoçar lá, e aí eles me deram a resposta que eu ia entrar. Isso era 5 de fevereiro. A turma que nós iríamos entrar era no dia 28 de fevereiro. Ainda Que era tinha no que esperar domingo. até o dia 28. Entendeu? Então tinha 20 dias para arrumar minhas coisas, Ficar ansioso. Uma nova cancelar as etapa, coisas que né? tinha que cancelar e tudo, né? Então tinha ali 20 dias para poder avisar as pessoas que eu ia entrar no seminário e tudo. E aí na quarta-feira então eu dei que eu tive essa resposta. Aí conversei com minha mãe, né, no carro já, e aí eu falava assim, mãe, queria contar uma coisa pra senhora e tudo, né, eu vou entrar no seminário e tal. E aí a mãe, assim, ela é muito sábia, e aí ela já dizia pra mim, olha, filho, eu já sabia, né, desde que Mãe você sabe, né? foi, mãe sabe, eu sabia sabe já tudo. que era a sua vocação, não sei o que e tudo, que você tava nesse discernimento, né. E aí eu falei pra ela, só que o meu drama, mãe, eu não sei se isso é a vontade de Deus ou não, se isso é a minha vocação, não. Tenho medo de depois ver que não é a vocação e eu Andar pra trás. e voltar atrás. E ela falou assim, ó, filho, não vai ser um ano perdido, né? Tranca a sua faculdade, porque minha questão é assim, eu estava fazendo uma faculdade que eu gostava muito e eu havia pedido para Deus, né, Um sinal. não, na verdade sim, eu havia pedido para Deus, né, que se fosse para eu seguir, né, naqueles estudos ali e tudo, que ele me passasse então naquela faculdade do FMT. Então foi um curso que eu havia pedido para Deus e ele tinha me ofertado. Eu passei, na época acho que passei em 3º, 4º lugar assim na faculdade. E aí eu vivi esse drama, mas eu pedi para Deus esse curso, e ele me ofereceu, agora eu vou largar e tudo. Aí ela falou para mim assim, filho, tranca o curso,
Porque se no final do ano você vê que não é sua vocação, não vai ser uma faculdade perdida, não vai ser um tempo perdido. Você vai aprender muita coisa lá, dentro do seminário. Aí isso me acalmou mais, né? Aí eu cheguei em casa, isso na quarta-feira, meus irmãos acho que vão lembrar disso quando eles assistirem. E aí, quando eu cheguei, minha mãe falou assim, ó, filhos, o teu irmão quer falar uma coisa pra vocês. Então, gurizada, tem uma novidade pra vocês. Aí ele falou, sério, o quê? Eu falei, tô namorando. Aí sim, hein? Até que sim, tá namorando, não sei o que, não sei o que. Mas não é nada disso que vocês estão pensando. Eu tô namorando com a igreja, eu vou entrar no seminário. Aí eles ficaram meio em choque. Assim, sério? Sério. Aí não foi, é isso. Aí eles ficaram meio assim, que legal e tal. Não sei o quê. Mas sem entender, né? Massa. Né? Aí depois de um tempo, meu pai trabalhava viajando na época, que foi quando eu contei pro meu pai, né? Que havia entrado no... Que havia tomado essa decisão e tudo mais, né? Como foi a reação dele? Meu pai, a reação dele foi assim. Ele demonstrou um apoio no início, ele não se opôs, né? Como muitas vezes acontece, e até triste, né? Com os pais e tudo. Mas eu via nele uma luta interna. Tanto é que depois, no momento, ele se abriu, né? E demonstrou isso, né? E tipo, algum tio, tia, avó, avô, quando o senhor falou, vou entrar no seminário, como que foi a reação deles? Então, os meus tios por parte de... Na verdade, no geral, os meus tios, eles apoiaram bastante, assim, eles ficaram bastante felizes, assim. Até mesmo os tios que não eram tão participativos de igreja, tudo, ficaram bastante felizes desta minha escolha. Quem mais ficou feliz mesmo foi minha avó. Né? Minha avó é muito religiosa. Minha avó, quando o meu vô faleceu, isso assim, eu nunca cheguei de conhecer o meu vô, né? Ele faleceu de uma doença que tinha pegado no garimpo, não lembro agora ao certo. Mas minha avó, quando meu vô faleceu, ela se consagrou a Nossa Senhora, né? Nesse método que hoje faz, né, de São Luís e tudo, na época nem era conhecido. Minha avó, ela já tinha esse livrinho, ela foi e se consagrou a Nossa Senhora e não ia se envolver com nenhum outro homem. Ela mesma conta que chegou uma vez de um médico, né, se apaixonar por ela e tudo. Ela era ainda jovem quando meu avô faleceu, mas ela mesmo assim, não. Com esse propósito de não casar mais. E minha avó tinha esse grande anseio de alguém da família ser padre, né? Ela, inclusive meu tio chegou a entrar no seminário. Meu tio, mais o caçula, né? Chegou a entrar no seminário, mas depois não seguiu a vocação, não era a vocação dele, né? E aí quando minha avó soube que eu entrei no seminário, nossa, minha avó foi uma alegria, assim, sabe? E foi até interessante, porque era uma pressão muito grande, assim, que eu sentia, porque ao longo do tempo do seminário, minha avó, ela foi passando por várias dificuldades de saúde, problema de pressão do coração e tudo, né? Ela já estava chegando aos 90, mais ou menos. E eu lembro toda vez que eu ia visitar ela, ela falava assim, filho, né, meu netinho, eu peço a Deus apenas uma coisa, que Ele me mantenha vivo até eu ver você ser ordenado padre. Nossa. E aí, você assistiu assim, eu voltava pro seminário com aquela resposta atrás, sabe? Camisa 10 da seleção aí da família. Pesava, faixa de capitão, assim, cara. Caraca. Minha avó ainda hoje tá viva. Tá viva? Tá, amém. Graças a Deus. Um abraço, vó. Ela tá com quantos anos? 90 e pouco, não sei agora quando tá, mas ainda tá vivíssima. E como foi a experiência do propedêutico no primeiro ano? Que você sentiu, assim, um nervosismo e tal? Quando eu tomei essa decisão que eu ia entrar no seminário, naquele momento eu senti uma paz interior tremenda. Tudo passou ali na hora. Sabe? Todo aquele drama que eu vivia, tudo cessou. Sabe? Eu conseguia... eu dormia em paz, sabe? É uma coisa assim, difícil explicar. Só quem viveu realmente sabe. A alegria de você saber o porquê você foi chamado, né? Para que você existe, né? E aí, quando eu pisei no seminário e comecei a viver a vida de seminário, daquele dia em diante, eu sempre experimentei essa alegria. Nunca cogitei, né, fazer assim, será que não é outra coisa meu chamado? Não.
Entendeu? Nem Tanto passou é pela que cabeça do Aham, senhor. tanto é que uma vez a gente conversava com outro padre amigo meu, que na época a gente estava junto no seminário, e ele falava assim: se você saísse do seminário hoje, você ia casar, ia fazer alguma coisa? Eu falei: olha, se eu saísse do seminário hoje, seria celibatário, porque eu não. Nossa. Eu sei que minha vocação não, É não, isso. não é Não é a vida casar. familiar. É. Sabe? E essa alegria que eu senti sempre, desde o primeiro dia que eu pisei no seminário até o dia de hoje. O senhor sentiu algum momento, assim, depois que passou pro período, que foi pro maior, uma crise vocacional? Acho que não, né? Chegou de ter. Não, a minha grande crise, na verdade, é porque, como eu, desde criança, eu gostava muito de exatas, Uhum. eu entraria em 2 faculdades que era de humanas, Ah, que tinha que ler muito, escrever muito, e era algo que eu odiava, entendeu? Sim. Então, assim, fazer faculdade de filosofia, fazer faculdade de teologia, então é Não uma era coisa que muita não, praia, né? não, meu passatempo era fazer coisas de matemática. Pra Nossa. você ter uma ideia, desde a época do ensino médio, assim, minha mãe pedia: filho, vai estudar, eu gostava de ficar estudando. Rapaz. Entendeu? Ah, Matemática. eu Ficava professor estudando de coisa de matemática aqui agora. exatas. Física. Entendeu? Química. Assim, essas fórmulas assim eu gostava muito, né? Eu tinha muita facilidade de aprender tudo isso. Então, assim, esse é o meu grande drama. Nossa, vou fazer uma faculdade de humanas. Tem que ler bastante, tem que escrever bastante. Então, esse era o meu drama. Uhum. Sabe? Isso, eu já percebi esse drama desde antes de entrar no seminário. Mas a partir do momento que eu entrei, eu falei assim: ó, é isso, então vamos abraçar Mas teve um que o senhor gostou mais, filosofia ou Até o- teologia? teologia. Teologia, né? Aham, não, filosofia foi um drama do início ao fim pra mim, assim. Na teologia que eu comecei a Pegar mais gosto. né? Pegar mais Podemos- gosto, podemos isso. dizer. E sobre a ordenação, como que foi, padre? A emoção na hora. sabe, Família, ver a família ali, tudo É. Todo mundo? reunido, Foi né? todo mundo? O ato foi da todo massagem. mundo. Sabe, a O que se ordenação, passou na cabeça, né? puxando aqui na memória, que eu não sou muito bom algumas coisas não sou muito bom de memória, assim, pra recordar. Então, eu lembro na ordenação, assim, daquele dia eu nem dormi direito, assim, sabe? Nossa. Foi um dia muito corrido. E eu já morava aqui em Nobres. Na ordenação se fala de padre, né? Aham. Isso, já morava em Nobres aqui como diácono. E lá, lembro assim que uma das coisas que me mexeu bastante foi ver a minha avó, né? Que essa da história que eu comentei e tudo Ela mais. tava feliz no último Tava, lá, né? super feliz. E por incrível que pareça, assim, foi ver o meu avô por parte de pai. Uhum. Que ele é um pouco afastado da família e tudo. Questão de quando ele era mais jovem, ele abandonou os filhos, né? Foi viver com outra mulher e tal. Então ele era bem afastado. E a minha expectativa era sempre de vê-lo ali, né? Sim. E então foi uma emoção muito grande ver o meu avô ali e perceber assim ele feliz, né, de estar participando de todo esse momento, né? Foram quantos padres que foram ordenados com o senhor? Ora, na turma éramos eu, Padre Flávio Jesus, Padre Francisco, Padre Braulio. Aí tinha o das outras turmas, né, turmas anteriores, Padre Edivando e o Padre Flávio Rafael, né? Então eram esses os 6 padres que fomos ordenados ali juntos, né? Então 4 da mesma turma Uhum. e 2 que eram da turma anterior, mas que seguraram um pouquinho a ordenação e aí foram ordenados junto com a gente. Então juntou aquela turma. Essa foi na época episcopal do Milton ou foi do Bonifácio? Foi do Milton, Do Milton, né? 2017. E aí o senhor já veio direto pra Nobres ou foi pra alguma outra Não, paróquia? aí eu terminei os estudos do seminário em 2016, o bispo já me enviou para Nobres. Então, eu lembro que nem peguei férias, eu lembro que terminou, eu já era diácono, né, lá no seminário. Uhum. Então, foi tipo assim, terminou aquela pastoral de férias, aquela missão que os seminaristas fazem, tudo, sabe? Sim. Aí eu fui pro seminário, encaixotei minhas coisas e já fui pra Pra Nobres. Nobres. Entendeu?
Aí ali em Nobres, fiquei um mês mais ou menos, porque eu tava terminando de encaixotar as coisas dele, que eram poucas, né? Imagina a mudança, como é que foi? Pra Várzea Grande. Aí fiquei mais ou menos 2 semanas ainda no quarto de visita que tinha lá, e depois fui pro quarto que era o quarto dele. Entendeu? Ah, sim. Agora, conta aqui pra mim um segredo, o que você usou pra vencer a timidez. Você sabe que não é tímido. Como que foi essa experiência de tentar falar em público, de ler no seminário? Ah, sim. Não, então, na verdade, eu fui perdendo a minha timidez, fui perdendo no grupo de jovens. Porque como eu gostava de estar lá no grupo de jovens, de participar das coisas, tudo. O senhor cantava? Não. Tocava? Não, eu era da animação. Animação? Dançava, fazia coreografia e tudo. Entendeu? Tanto é que no Vinde Verde, por 2 vezes eu servi no Vinde Verde. Antes de servir como acólito, eu servi no Vinde Verde como equipe de acolhida. Aqueles jogos que ficam na frente dançando. Não sei se ainda hoje tem, né? Tem. Não, no Vinde Verde, não sei. Tem um pessoal que fica lá com o violão. Então, Tem aí nada. a gente participava daquela equipe. O que era que você perguntado mesmo? Que eu até esqueci. Ah, sobre Que você- sua timidez. A timidez, isso. Aí, participando dessas atividades, tudo que eu fui me soltando mais, sabe? Então, que foi criando essa abertura maior pra poder estar conversando com o pessoal, tudo, gente desconhecida, sabe? Mais ou menos isso. Porque eu acho que também um pouco dessa timidez, que era um pouco mais fechado, vinha porque, assim, como eu era meio nerdzinho, Aham. então até ali o início do ensino médio, eu não tinha muito proximidade, gostava muito de conversar com as pessoas, gostava mais de ficar jogando videogame. Então eu ficava meio isolado, tudo nos quartos. Eu sempre tinha amigos, bastante amigos. Os meus amigos sempre me incentivavam a sair, porque... Bora, Raul. Vai Porque jogar um assim, futebolzinho aqui embaixo. o nerd da turma era eu. Então, em certas coisas, eu ficava meio peixe fora d'água, assim. Isso era aqueles raios mesmo, que Harry Potter, Sim. as crônicas. Sim, Tinha um cabelão, não? sim, jogava... LOL. Acho que não tinha LOL, né? Não tinha não tinha LOL. Eu jogava o Dota. Já vi. Só que eu já jogava o vi. Dota na época que o Dota não era nem um jogo à parte, mas o Dota era um mapa específico do Warcraft 3. Entendeu? Que era um jogo de estratégia que tinha tudo. Aí tinha uns outros mapas, outros modos de jogos utilizando aqueles mesmos personagens. Que um era tipo TD, que era Tower Defense, né? Que você colocava as torrezinhas ou os bonequinhos. aí Era iam passando os multiplayer, dá pra bichinhos. jogar online? Dá pra jogar online. Na época já dava pra organizar. A Mas não, internet tinha já muitos, era- mas não tinha muitos servidores. Então a gente jogava mais em LAN. Ah, Lan sim, House. Entendi. E padre, como que foi, tipo, pra receber a notícia do bispo que o senhor ia ser pároco de Rosário? Foi um choque, não foi? Foi porque É, eu não O esperava. senhor tava na onde? Entendeu? Tava em Nobres? Eu estava em... Não, quando eu recebi a notícia que ia vir pra cá, eu estava em Várzea Grande, lá no seminário, porque a gente estava fazendo a faculdade de gestão eclesiástica, que o bispo pediu que alguns padres jovens fizessem já para prepará-los para serem párocos, né? Então, a gente começou fazendo essa faculdade, já nessa iminência que qualquer poderia Já um tava desses pensando ser... nisso, né? Mas Então, eu não pensava que era o senhor. Então a gente já tava assim, nessa expectativa. O bispo pediu pra gente fazer, a gente faz ali Eu por, observava, por, assim, por pessoalmente. obediência. E aí, Entendi. quando ele me ligou, na verdade, foi mais ou menos na hora do almoço. Final do almoço, mais ou menos, 12:30. Eu tava lavando louça lá no seminário, né? Junto com outros padres, tudo, e seminaristas. A gente tava lá lavando louça. E aí, senti o celular vibrando. Aí, quando eu peguei assim, eu vi a foto do homem. Na hora eu já deixei as coisas meio tremendo assim, falei. Nossa. Gabriel, o Dom Milton me ligou aqui. Aguenta aí, galera. Deixa eu só ir lá pro canto. O que eu fiz? Aí ele falou que queria conversar comigo. Ainda hoje, no final do dia. Né? Aí, porque à tarde teria aula. Né? Aí fui pra... Mas aí, tipo, depois da ligação também, o coração ficou... Não, o coração ficou a mil, porque ele vai mexer em alguma coisa, você não sabe o que seria, você não sabia o que seria. Aí, estudei lá tudo,
né, da parte da tarde da aula que tinha. Aí terminou, fui lá pra Cúria pra conversar com ele. Daí lá que ele comentou, né? Assim, ele começou assim, ó, é só você falar um sim, tá tudo resolvido. Eu falei, Nossa. então, sim, Só você não falar sei um o sim. que é, então sim. Aí ele falou, né, que o Padre Júlio ia precisar assumir as coisas lá da Cúria e tudo, né, como ecônomo. E aí ele precisava de alguém para assumir como pároco em Rosário. E aí os outros padres indicaram, e aí Uma chegou no meu pergunta nome. aqui. Você já teve alguma experiência com o Rosário? Já ficou sabendo dessa cidade? Ou você nunca passou por aqui? Não, assim, conhecia a cidade e não conhecia nada. Tá, nem Pra falar fazer. assim, que conhecia o povo, né? Na verdade, sim, conhecia alguns jovens que iam participar da missa lá em Nobres, tipo Dodô, Carlinhos, Micael, essa galerinha. Uhum. Eu. Né? Frank, essa galerinha eu conhecia, porque eles iam de vez em quando participar da missa lá em Nobres. E também porque alguns deles eu atendia lá em Nobres, né? Dava direção espiritual pra eles e tudo. E, assim, conhecia uma vez ou outra, lembro de ter participado de missa aqui enquanto seminarista, né? Tanto é que eu lembro da foto da primeira missa do Padre Ernildo, do primeiro ano, na verdade, de padre do Padre Ernildo, que foi aqui. Eu estava aqui presente, era seminarista, era mais ou menos as nossas férias, e eu vim aqui com o padre. Eu lembro que lá em cima, no coro ali, ficavam todas as imagens, elas estavam todas velhas, ficavam tudo ali em cima ali. Sim. Depois, acho que na época, o Padre Genor, depois ele mandou restaurar, mas foi assim, essa experiência, mas eu não conhecia a cidade, não conhecia como é que era o povo, quantas comunidades tinha e tudo, não conhecia nada, assim. Vim com a cara e a coragem. Como é que foi a experiência de ir pro interior? Primeiro, aqui os pastorais que o senhor fez foi tudo em Cuiabá, não foi? Não, na verdade, sim, eu já tinha feito uma pastoral no interior que era em Santo Antônio Leverger, Ah, em Santo Antônio. junto com o Padre Félix e com o Padre Nivaldo. E lá, eu lembro que, por exemplo, no meu segundo ano, era mais ou menos assim. Era o Padre Alex e o Padre Enivaldo. Padre Alex e Padre Félix, né? E aí, eu lembro que o Padre Alex, ele cuidava também de Agrovila das Palmeiras, onde hoje está o Padre Lucas. Era um conjunto ali de comunidades. Então, o padre, ele ia aquele final de semana e voltava. Então, o Padre Alex geralmente fazia essa rota. Só que como o Padre Alex, ele havia assumido a coordenação na época, acho que do ECC e da Pastoral Familiar, então, pelo menos uma vez por mês ele estava viajando. E aí, quem assumia a missão dele era eu. Porque dos três, eu era quem sabia dirigir. Eu já entrei no seminário sabendo dirigir, né? Então, eu lembro eu saía sexta-feira, né? Chegava sexta-feira à tarde, em Santo Antônio Leverger, aí já arrumava as coisas na caminhonete lá da paróquia, ia de carona ia com um rapaz lá da comunidade mesmo, que nos levava, e aí fazia a celebração da palavra, uma ou duas, se não me engano, não lembro agora. Aí dormia no sítio, sim, era meio longezinho. Dormia lá no sítio mesmo, lá em Agrovila. Aí no outro dia celebrava mais umas 3, 4 vezes, se não me engano. Aí dormia lá de novo no sábado. No domingo de manhã celebrava mais umas duas, fazia mais umas 2 celebrações lá na região do sítio. E aí voltava, almoçava, depois voltava imediatamente após o almoço. Aí eu chegava umas 3, 4 horas em Santo Antônio Leverger, porque era mais ou menos umas 2 horas de viagem na época lá, 2 e pouco de viagem. Chegava em Santo Antônio Leverger, aí em Santo Antônio Leverger eu desfazia as coisas do carro, arrumava minha mala, aí nessa época fazia pastoral eu e o Padre Francisco. Aí a gente pegava o ônibus, Nossa. né, isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Isso, Pegava já o tinha ônibus, passado umas 3 noites no sítio. pegava o ônibus, a gente ia lá pro centro, aí no centro eu ia participar da missa na catedral. Porque eu não tinha participado de missa ainda, né? Ah, Entendi. Aí eu participava da missa lá na catedral, aí depois eu voltava pro seminário. pra dormir. Então era mais ou menos assim essa rota. E chegava também moído, não chegava?
Chegava cheio de miquim, né? Moído e cheio de miquim. Padre, e quando o senhor assumiu aqui a paróquia, tudo, o senhor mudou muita coisa na casa paroquial, na igreja? Assim, na verdade, quando eu cheguei aqui, logo depois entrou a pandemia, né? Uhum. Então, não deu muito pra ver como era o ritmo da paróquia. O senhor ficou com medo? E aí- Nossa, pegar uma paróquia nova, pároco, ainda tem a pandemia. Não, na verdade, assim, era uma grande responsa, sabe? Por exemplo, na época tinha 2 funcionárias na paróquia, que uma tinha diabetes e outra o marido estava bem doente, Sim. né? E a gente não sabia como é que seria essa questão da doença e tudo, da pandemia. E uma coisa que a gente tinha certo, nós 3 lá que estávamos na época, né? Eu, Padre Lucas e Padre Nildo, o Natalino tava lá, mas ele era diácono na época. Uhum. Era assim, ó, a gente vai, se tiver alguém doente, a gente vai lá para dar unção dos enfermos para poder, né, tá perdoando os pecados daquela pessoa, atendendo. A gente não vai deixar de atender aquelas pessoas mesmo diante dessa situação. A gente não pode. Só que a nossa preocupação não era tanto com a gente, mas se a gente ficasse doente e passasse para elas. Então, tipo assim, você chegar num lugar, recém chegar num lugar, e se acontece da pessoa ficar doente, porque a gente visitou e eu carregar esse peso, né? Então, foi uma decisão muito difícil que a gente teve que tomar na época, de por um período afastar e depois ter que demitir ali As duas. as 2, sabe? Então, assim, era... Mas, assim... Antes disso do que um peso nas costas. a gente Então, podia- assim, era um tipo de situação que eu me sentia, assim... Ali eu senti o peso, sabe? Porque Uhum. qualquer decisão que eu tomasse ia respingar de alguma forma, Eu sabe? acho que todo mundo ficava, o pároco vai parar, o pároco que sabe, né? Bom deixar pra ele. E aí, então, foi bem dramático, assim, essa decisão, tudo pra ser tomada. E aí, depois, voltando aos poucos as atividades ali na época da pandemia, a gente já tava já com outro ritmo, né? Uhum. Porque também os funcionários eram outros, então não deu para pegar como é que era o ritmo antes. Então acabou que a gente foi pegando um ritmo que a gente já estava mais acostumado a pegar, sabe? Foi mais ou Vocês menos assim. mesmos já criaram ali. Porque a gente foi se adaptando, né? Não tinha como. Vamos fazer reunião, tá todo mundo isolado, tinha gente com depressão, sabe? Ou a gente improvisava, ou a paróquia ia ficar 2 anos, 1 ano e meio, fechado sem fazer nada, a gente esperando, entendeu? E não dava também pra gente exigir muito das lideranças que tinham, porque já estavam já de idade, e dá pra entender o fato deles estarem mais resguardados, tudo. Então, acabou que a própria situação nos fez procurar casais jovens que estavam ali, gente que estava à disposição a servir, a gente foi meio que improvisando e foi, né? Eu lembro até que os seus pais, né, Isso que eu nessa ia época falar, daí, assim que eles entraram. Eu acho que que entraram assim, sabe? Eu acho que essa situação na pandemia foi bem tensa, né? Para as pessoas de depressão, né? Sim, Procurava muito o padre, aí o padre tinha que ir lá ajudar. Era muito tenso no Brasil inteiro, né? sim. Muita gente pediu para ajuda pro senhor. Sim. Eu lembro, assim, de um fato aqui em Rosário que antes de ter instaurado o lockdown, né? Então, Antes de ter instaurado a lockdown, já havíamos tido 2 casos de suicídio aqui, né? Lógico que são razões diferentes, mas era algo que nos deixava bastante preocupados, né? Então, com o que aconteceria, o pessoal todo mundo fechado, né? No início era de boa, né? Todo mundo, ai, que beleza, né? 2 semanas de férias. Na terceira semana já ninguém aguentava mais. Ei, padre, o padre falou uma coisa muito importante aqui no episódio passado, que essa pandemia foi muito importante, assim, pela convivência que vocês tiveram, né? Acho que foi com vocês 4. Sim, Fortaleceu mais. Eu acho que isso aí ajudou um pouco pro senhor, de que por ser pároco e estar numa paróquia nova, assim, se sentir acolhido pelos padres mais antigos. sim, Então, na verdade, assim, quando eu vim pra cá para assumir como pároco, era uma série
de realidades. Primeiro que eu era o mais novo Uhum. dos três, eu nunca tinha assumido como pároco. E tinha padres com mais tempo de padre do que eu. Então era sempre um grande drama, assim, mas por que eu assumi, né? Sim. Tipo assim, os outros têm mais capacidade do que eu pra fazer isso, sabe? Então eu sentia esse drama todo. Então essa é a primeira coisa, assim, que eu fui desafiado, sabe? E a segunda coisa era assim, embora eu não conhecia Rosário Oeste, eu sabia um pouco das situações que aqui Lá ocorria. passava, sim. Então, situações infelizmente, assim, de brigas entre padres, o racha, assim, da paróquia, sabe? E quando eu cheguei, nós chegamos, né, nós 4 estávamos lá, isso foi um pouquinho antes da pandemia, nós nos reunimos e falamos assim, olha, gente, essa paróquia ela passou por essa e essa situação, então qualquer coisa que nós tivermos que resolver, a gente vai resolver aqui dentro da casa, sabe? Então qualquer decisão que nós vamos tomar, vai ser sempre a decisão tomada entre nós aqui na casa. E aí, nós vamos repassar para a comunidade, ó, Padre Arnildo falou isso, isso e isso, mas foi antes decidido. Então todo mundo já sabe. E qualquer coisa que acontecia lá fora que eu falo assim, fora da casa paroquial, Sim. em relação a ele, sei lá, o padre, eu fui no sítio, aconteceu isso, eles comentavam para mim, falaram, tão ótimo. Então havia uma unidade bem grande entre a gente, que no início a própria paróquia um pouco estranhou, né? Porque a gente fazia as coisas em conjunto e a gente falava a mesma coisa. A gente, esse final de semana vamos falar sobre isso, né? Porque tá acontecendo muito assim assado na paróquia e tal. Então, era algo que a gente vivia bastante essa unidade. E na pandemia, isso ajudou bastante essa unidade, porque foi algo que a gente focou, que foi por conta de algo que nós focamos, que foi a questão da convivência, Sim. né? A gente instaurou um dia da semana, que era o dia do convívio, né? Legal. E aí tinha esse dia, era o dia nosso do convívio. O que a gente vai fazer? Não sei. Vamos Tem lá algum jogo tabuleiro, vamos jogar jogo tabuleiro, Você já jogaram vamos o War? ficar... O War? Não, ainda E o não. FIFA? Geralmente a gente ficava jogando, geralmente a gente ficava assistindo filme. Então a gente baixava, né, Uhum. algum filme ali tudo, Star né? Wars. Eu lembro do vídeo, eu lembro do Isso. Cara. E aí a gente colocava lá e assistia, né? Sim. Lá e aí cada semana era um que escolhia um filme. E aí isso foi criando as proximidades, sabe? Uhum. Às vezes, na época que estávamos em 4, aí a gente organizava, vamos fazer uma janta mais chique, tá? Vamos fazer tal coisa. Aí íamos organizar tudo na cozinha e tal. Acho que eu mandava na Então cozinha. isso Padre daí Lucas comandava. Acho que para Lucas O falaram Natalino já, também. né? Natalino Ele também. cozinha bem. Isso. E aí nisso que a gente foi se conhecendo melhor, sabe? Nós 4 ali. Aí então da conversa, né? Depois do jantar, a gente ficava horas conversando, assim, sabe? Às vezes até madrugada, assim. Trocando ideia. Isso. E aí isso criou esse ambiente de convívio, assim, na E casa. agora, padre, a gente tem umas fotos aqui pra passar pro senhor. Nossa. É umas fotinhas aqui que a gente Tenho até conseguiu. Ó, chimarrão. Padre Nilson tomava Este- bastante. Quem ensinou o senhor a tomar chimarrão foi o Padre Francisco, né? Não, pior que não. Acho que foi... No prédio onde eu cresci, tinha bastante sulista, né? Então, de vez em quando tinha gente que tomava chimarrão lá, tudo. Essa foto daí foi no dia que eu assinei que seria pároco aqui em Rosário Oeste. Foi 20 de janeiro de 2020, né? Por que eu lembro dessa data? Porque era o dia de São Sebastião. É o dia de São Sebastião. Sim. E o povo de Nobres soube durante a missa, porque tiraram essa foto, e aí tinha o aviso, Uhum. e essa foto foi tirada mais ou menos, tipo, umas 7h30 da noite, sabe? E tá tendo missa lá. E era o horário da missa lá, e eu acho que alguém abriu Verdade. o WhatsApp ali, Compartilhou. entendeu? Viu a foto, Falou, né? E aí já começou, no meio da missa, um clima de velório lá em Nobres, né? Nossa, imagina. Então, assim, foi um Chorou. caos. Assim. O padre Adriano já sabia, né? Uhum. Porque o bispo já tinha conversado com ele.
mas foi uma loucura. Imagina. Entendeu? Imagina, todo mundo, o padre celebrando isso, ele vai olhando pro povo já. Aham. Não, na verdade, com aquele burburinho. Nossa senhora, Pegou? no meio da missa. Pois é. Rapaz do Esse céu. aí acho que- Diretoria, hein? Tá muito lindo, hein? esse aí eu acho que foi o primeiro grupo que eu participei, do grupo dos acordes. Eu lembro que era só Lula e Carlinhos, né? Aí Dodô tinha, mas ele acabou casando. Aí entrou eu e meus primos Luciano e Enzo, na época aí. Verdade, foi bem no Eu voltei. início, quando a gente tava Paulo tava voltando. instaurando ali. O Paulo tava meio... Reanimando, na verdade, o grupo de acólitos, É, né? Porque sim. não Aqui tinha. já tava um pouco mais cheio. Aí né? o Padre Chegou- Verlana, Sim, foi na novena de Nossa Senhora do isso. Rosário. Verdade, Esse dia foi no dia 9 Senhora do Rosário. Renanzão tava aqui ainda. verdade, o grande Renan. Próximo convidado, Já tava né? grande já, a Já turma. tava vindo. Já- Verdade, já já, tinha já tinha aumentado. crescido já a turminha. Essa aí foi. Essa foto Ano retrasado? foi Foi esse ano. né? foi esse ano. Não. Foi a procissão do Senhor Morto. É bom, não sei. É a Foi procissão do esse ano, Senhor né? Morto. Era uma coisa interessante, porque não sei se alguma vez já teve procissão do Senhor Morto aqui em Rosário Oeste, né? Mas quando nós fizemos a primeira vez, aí o pessoal achou estranho, né? Nossa, mas ele morreu mesmo, né? Ficava aquela coisa assim, mas morreu mesmo, né? A gente tá velando Tá ele. velando. Porque a primeira vez foi num caixão. A gente Ah, pegou sim. um caixão da Pax, tinha conseguido emprestar do caixão e levou. Então foi no caixão que a gente foi levando. O Né? que foi que esse ano não foi no caixão? Porque na verdade desde o ano passado não dava, né? Não deu certo, tudo. E também é ruim você ficar emprestado as coisas. Perigoso quebrar também. Aham. E é caro esses caixões. Mas foi engraçado. O pessoal comentando, nossa, mas ele morreu, né? Ele morreu. Aí. Este é o grupo de leitoras. Agora eu não sei se era vestição. Foi da sua vestição? Então foi a vestição das meninas aqui. Né? A gente criou o grupo de leitoras porque É a pergunta que tinha não um quer calar. caminho, assim, a gente tinha criado um caminho de vocação para os acólitos, né? Mas não tinha para as leitoras. Eu lembro que na época eu conversei com as agostinianas, né? E as agostinianas que começaram a dar formação, tinha pedido para a Rayane cuidar, então ficava a Rayane e as agostinianas lá para cuidar da formação das meninas, porque o ideal era isso, né? O ideal era as irmãs, elas dando essa formação junto com as moças e os seminaristas dando formação para os rapazes. Porque tem certas coisas que é melhor mulher falar, né? A formação dos acólitos, das leitoras, vai muito além do que uma formação assim, meramente litúrgica, né? É uma formação humana também que visa preparar vocacionalmente aquele jovem, seja para a vida consagrada, seja para a vida matrimonial. Então é todo um processo formativo, né, que na época então eram as irmãs, e aí quando as irmãs não tinham mais condições, já tinha um seminarista que dava formação para os acólitos, e aí para não sobrecarregar os seminaristas, aí eu estava conversando com o Padre Nildo, como ele estava iniciando o processo de instauração do ECC, aí eu falei assim, não, então eu assumo aqui no caso as leitoras, até ver as irmãs quando elas conseguirem, acabou que nem deu certo, aí eu acabei seguindo e agora tá o Pedro, né, que tá à frente sim. delas. E Paulo tem uma pergunta agora. Diga. Qual que é a sua pergunta, Paulo? Tá bom, né? Pergunta quem não quer calar. Sim. Quem que o senhor prefere? As leitoras ou os acólitos? Quem que o senhor gosta mais? Quem eu gosto mais? De Jesus. Aí. Morreu aqui, ó. Pode ir, Paulo. Acabou Então, aqueles o suspense. que buscarem mais Jesus serão os que eu mais gostarei. Aí, pronto. Fechou. Então, pronto. Matou a curiosidade de muita gente aqui, ó. Acho que muita gente agora matou a curiosidade Então, dela. Pronto. vai depender disso, né? Tá certo. Então, se o grupo de leitoras forem um grupo que buscarem mais a Deus, vão ser esse o grupo que eu vou gostar mais. Agora, se forem os acólitos, aí vai ser o grupo dos acólitos que eu vou gostar mais. Aí, gurizada. Oh, Aí, gurizada. bom rezar, gurizada.
Ah, esse aqui foi a Crisma do Seu Ronão. afilhado, né? Do Ronão, verdade, um afilhado. Afilhado. Foi até... É mesmo, aí? Sim. Que, hein? Ele descobriu lá pelas tantas que não tinha Crisma, virou um caos. Aí tinha pedido pro Dudu. O seminarista falou, ó, dá a formação online pra ele. Aí acabou juntando um grupo. E aí, graças a Deus, deu certo. Todo esse caminho vocacional. Não deu pro bispo vir no dia. E aí, o bispo me deu autorização pra eu realizar a Crisma. Foi dele, mas de alguns outros adultos que tinham no dia. Muito Dia da bem. folia de reis também, né? Foi o dia de fila de reis. É, verdade. Verdade. Ó, Aí, essa ó. foto aí. Essa foto aí. Parenildo com a barba dele toda Foi imponente. quando o padre Paulo veio aqui. Foi? Foi. Estavam com essa casula. Não foi nessa, Eu lembro. não foi nessa missa que o Zaralso Evangelho cantou? Não, foi Acho que não foi perto do nada. Não, né? Natal. Não. Não? Que teve um dos dias, 7 de outubro. Acho que foi o primeiro ano. Ah, que eles vieram Foi eles cantar? que vieram cantar. Aí eu acho que no segundo ano o Padre Paulo veio. É, não Rezou. sei. Agora eu também não sei também. Ah, agora perdi também a memória, foge. Mas eu lembro algo mais ou menos isso. Aqui foi a Época da primeira pandemia, comunhão, né? Na época da pandemia. Deixa eu ver. Quem que é essa menininha tá aí? A Pamela? Pamela. Então, esse daqui, se não me engano, foi um grupo que nós. Porque assim, quando chegou na época da pandemia, tinha parado tudo. Sim. E aí assim, até a catequese tinha parado. Daí na época a gente organizou uma equipe catequética e começou a dar aula de crisma Postava no e YouTube. catequese online. Eu Ah, assisti. sim. Então a gente Você assistia? tinha dado formação para Assisti, alguns né? grupos, né? Aham. Então a gente pegou o último ano da crisma para dar formação de crisma e o último ano de catequese para dar formação de catequese. Então a gente montou. Mas era uma live. Era tipo uma live. Era o Tinha o cenário, tudo. Aí. Era o Google Meet, né? Aquela reunião. Não, Não, era no era- YouTube. Ainda Ah, tem no hoje YouTube. algumas aulas gravadas aí. Depois eu aqui, lembro, ó. eu lembro. Assisti as Tem, aulas tem gravadas sim. do Padre Raul, hein? É igual que o senhor fez aquele tempo de ler toda a Bíblia, né? Águas Profundas. Que o senhor Isso, fez. mas era bem mais organizadinho, porque tinha música, tinha cenário. Oh, Porque tinha, verdade. tinha um ministério de música eu lembro, eu lembro. que tava lá. Eu lembro Entendeu? lá, chegava em casa, Lívia com o celular assim, vidrada. É, Olhava Lívia, lá, Lívia, Padre Lívia Raul. fazia Padre crisma. Raul assistindo. Lívia fez a primeira comunhão e a crisma, praticamente. A Lívia crismou eu, na cidade dela, tava entrando pra sementinha Eu ainda. também. Eu também tava desse jeito. Lívia é evoluída tanto. Ah, essa missa aí foi bonita, hein? Essa missa foi dos anjos, né? Ah, esse daqui foi quando a obra dos Santos Anjos. É, de Eles Santos fizeram uma Anjos. missão aqui. Eu Nossa, foi lembro. bem no início. Quem são eles, padre? O padre. Não, não é o padre Fidelis, não. É o padre Tarcísio. E. É padre Tarcísio? Gente, agora eu esqueci o nome. Vixe. E o padre Felipe. Né? Foi quando nós fizemos um dia de formação sobre os Santos Anjos, né? São Benedito. Na comunidade São Benedito. Nem lembrava. Oh, Ó, os três aí, ó. Essa aí, essa aí, Ó, acho que- aqui. essa aí não foi, Foi no dia Que de, foi de, esse daí? de Nossa Senhora do Rosário. Essa missa lotou tanto que Aí a botaram gente até cadeira fez- pra fora. É porque na verdade tinha toda aquela questão do É. espaçamento. Ah, Essa verdade. daí foi em Aí tinha as 2020. cadeirinhas ali. Uhum. Hum? Olha, eu não sei agora se foi 2021, 2020. Daqui foi 10 anos acho que, de ordenação do Padre Nildo. Aniversário. Nível dele. Ah, Frei Arcides. Daqui foi quando nós... Foi quando eu conheci o Frei Arcides. Foi na missa de posse. Teve a missa de posse do Dom Mário. E aí depois teve esse coquetelzinho ali e tudo, né? Banquete, né? É, um Ele, foi ele banquete que aí. passou por aqui? E aí ele foi o último frei Ah, que foi pároco aqui. Porque logo depois já veio o padre Zé Dilson. nossa, eu E tenho aí depois padre Félix, padre Agenor, padre Júlio e eu. minha madrinha tem uma foto dele celebrando o Sábado Santo ali do lado. Cara, é muito antigo, ó. Faz tempo Nossa. mesmo. Ali o Frei Assis, esses dias nós fomos com um grupo de Ah, é de mesmo, leigos lá né? na despedida dele. Nossa, Despedida. ele se emocionou bastante, ficou bastante feliz Nossa, que legal. de ter visto assim a gente, né? Uhum. O O povo amor que não que o esqueceu, povo- na verdade. é, O povo que não dele. esqueceu, né? Tudo aquilo que os freis fizeram. Seminarista Fantoni.
Fantani, que hoje é seminarista. Esse daí eu fiquei triste que eu não bem. consegui participar da missa. Esse aí? Eu tava lá em Nobre fazendo prova. Esse daqui é é a procissão de... É, né? Essa aqui é a profissão que veio a imagem A do Rio, primeira né? vez, É, né? né? A primeira vez que fizeram a A procissão, imagem do isso. Rio. Primeira vez que teve a procissão Como foi a fluvial. experiência, padre, do Rio? Quem teve a ideia? Foi... Foi o Acho que foi eu senhor? mesmo. Foi o senhor? Como que foi? Desceu o rio? Foi de canoa É ou foi porque, de na barco? verdade, assim, eu já havia presenciado isso em Santo Antônio de Leverger. Uhum. Ah, sim. Que lá tem, né? Uhum. Já há bom tempo. E aí, quando eu vi a história de Nossa Senhora, que veio através do rio que chegou e tudo, por que a gente não faz uma procissão assim, fluvial? Aí conversamos com o pessoal do Terço dos Homens na época, eles gostaram bastante, a gente foi toda uma correria pra gente poder organizar com os canoeiros. E graças a Deus deu certo. E o rio era bem tranquilo, assim, não tinha... Uhum, não tava muito... As águas são Isso. calmas, e a gente desce o rio, né? Então nem Massa, né? tem. É legal. Não dá vontade de dar uma pescadinha? Não, nunca fui muito de pescar. Eu gosto de comer peixe, mas pescar não. Tá aprendendo a laçar agora. Nossa, E que essa foto foto é aí? essa? Que foto é essa? Só um pouco Rei Leão aí agora. Simba! Apresentando, né? Esse é teu filho, mano? Sério? Ah, então tá explicado, é lógico. Explicar essa risada, senhor, então. Ele sai subido. Ai, ai, muito bem. Esse daqui é também na foto, é na missa de Nossa Senhora do Rosário. A gente, uma vez que eu estava estudando sobre a devoção à Nossa Senhora do Rosário, eu descobri uma bênção antiga que os dominicanos, na verdade, eles fazem, que é a bênção das rosas pro dia de Nossa Senhora do Rosário. E aí sempre vinha essa coisa, nossa, como é que a gente vai fazer e tal. E aí eu encontrei essa bênção, falei assim, vou usar essa bênção no dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E aí compramos um monte de rosa, mas não deu certo ainda. E você vai ter que comprar mais ainda de rosa. Assim. É porque- Quantas rosas você comprou, padre? Não lembro agora. Eu acho que a gente comprou, acho que foi umas 200 rosas, assim. Ave. Pra distribuir ainda não deu. Porque foi por família, né? Um por Uhum. família. Essa aqui foi recente, né? Essa foto foi no... Teve alguma coisa no salão paroquial. Foi É, no Cristo Fest. no Cristo Fest, isso. Retiro de carnaval que tem. Olha que legal, ficou bem Essa foto ficou iluminado assim. Ficou bonita a foto. no ascensório ali. Onde tá Jesus. Ó, passa aí, bora ver. Dançarino. Cadê o dançarino? Ó o Aí, ó. dançarino. Aí, pra quem fala que os padres daqui agora não são carismáticos, aí, ó, só vê eles dançando aí pro povo. Se eu for vir de verde, padre? Isso foi no vídeo de verde, quando foi lá na Cremate. Olha meu pai aqui, ó. Ah, o pai do senhor lá. A galerinha Rapaz, toda aí. Os caras estavam animados, né? Sabe o que é mais engraçado desse vídeo? É que quando colocaram esse vídeo no YouTube, teve um monte de comentário, assim. E aí tinha uns comentários que é tipo assim... esses padres de hoje em dia, se mandar rezar a missa solene, não vão saber rezar, que só sabem fazer essas coisas carismáticas e tal. Tinha uns comentários mais ou menos assim. Padre João Vitor ali. É uma galerinha aí. Era lotado, hein? Rapaz, Nem sei quem faz é um tempo já esse vídeo do aí, povo né? dos leigos ali. O Padre Francisco ali atrás, você viu? O Padre Francisco ele não tinha o barba cheia, tinha só um cavanhaquezinho assim, ó. Eu não consegui Acho ver que por nem causa vou- disso. Volta aí um Por isso que eu não pouquinho. consegui. acho que nem vou Volta aí um conhecer, pouquinho, não vê se vou consegue dar conhecer um ele. pause aqui. Quer ver, ó? Dá o pause. Dá o pause. Aqui, ó. Esse é o Padre Francisco. Nossa. Vai, Cadê? de E novo. aí, produção, certo aí. Volta aí atrás, dá o pause. Esse é o Padre Francisco. Ah, Só o cavanhaquezinho. não dá pra falar que é ele, é muito diferente. Só Ai, quem ai. já viu ele mesmo pra saber. Muito bem. A gente tinha... Nem sei se ainda hoje tem. A gente tinha essa questão da animação vocacional, tinha a barraca do seminário, né? Acabou ou tem mais outra? Acabou, né? Padrinho, Isso aí. infelizmente estamos chegando na reta. Chegamos na reta final do nosso Passa podcast. voando, né? Rápido passou demais, rápido. né?
E eu queria pedir pro senhor deixar um recadinho, não só para os jovens que estão se afastando do mundo da igreja, do mundo espiritual, mas para pra pessoas que já são adultas também, idosas. Se o senhor pudesse deixar um recadinho para eles, que estão se esfriando no amor de Deus, né? Uhum. Sim. Hoje é dia da conversão de Santo Agostinho. Sim. E Santo Agostinho tem uma frase que dizia assim: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, somente em Cristo nós encontramos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Bem, padre, só uma pergunta aqui, já para encerrar. O senhor sente algumas outras... Claro, se foi um crescimento muito grande esse da nossa paróquia depois que o senhor veio. Isso a gente não pode negar, né? Damos graças a Deus por isso, porque todo mundo aqui já soube um pouco, assim, como se fosse nossa paróquia. Mas no coração do senhor, sente, assim, alguma outra missão, assim, para fazer aqui nessa paróquia? Ah, sim, a Tipo gente... um projeto? Na verdade, o projeto nosso, de todo o parco, é a de, através de sua vida, santificar seus fiéis. Nosso modelo sacerdócio é São João Maria Vianney. Então, é ver o povo crescendo na vida espiritual, crescendo nos conhecimentos a respeito das coisas de Deus, crescendo na participação frequente aos sacramentos, né? Então, para isso, aí a gente tem os vários meios, né? Mas a gente nunca cansa enquanto não fazer o povo, e juntamente conosco, né? Sim. Se aproximar cada vez mais de Deus, né? Quando eu lia a história dos freis aqui em Rosário Oeste, Dom Orlando veio fazer uma visita pastoral aqui, acho que na década de 60, mais ou menos. E ele dizia que de todas as paróquias que ele tinha visitado, a Rosário Oeste foi quando ele encontrou um povo mais fervoroso, na década de 60. Que mais procurou os sacramentos da confissão, que mais se confessou de maneira contrita e que melhor participou de todos os eventos sagrados que teve ali. Nossa. Né? Então, ele dizia assim, era um modelo de como deviam viver, né, uma vida de paróquia na arquidiocese, né? Ele escreveu essa carta pro frei que estava aqui na época, que era Frei Quirino, se não me engano, era o pároco. Então, esse é o nosso ideal, né? De ver o povo Crescer na fé. crescer na fé, tá junto de Deus, ver o povo santo, né? Qual é o objetivo do pároco? É ver o povo santo, entendeu? Se é com a igreja caindo aos pedaços, se é com a igreja em pé, se é com a igreja com ar-condicionado, se é a igreja sem ar-condicionado, se é com um monte de dinheiro na conta, se é sem nada, né? Não, se o povo tá santo, esse é o objetivo. Então, esse é o nosso ideal. Por isso a gente pedia tanto em nossas orações que Deus enviasse mais um padre, né, para nós, para ajudar. E agora com alegria a gente vai ter o Padre Gabriel. Um próximo convidado também. Entendeu? Vamos lá. Gabriel, já é o segundo convite. Padre Nildo na semana passada, semana retrasada, e agora eu aqui. Mas então é isso, né? Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui, disponibilizado um tempo aqui para gravar com a gente. É uma honra ter o senhor como pároco aqui tanto tempo. Por aprendizado também, por ensinar a nós o caminho da santificação, o caminho da igreja. E é isso. Fala aí, Paulo. Eu quero agradecer também o senhor, né? Muito obrigado, né, por estar aqui com nós. Por ter aceitado nosso convite. Ter aceitado nosso convite. Sabe que não Foi foi um pouquinho fácil aqui, dificinho, nossos horários não foram Eu batendo um com o sou outro. meio tímido. Não sei como me comportar E aí que aqui. você correu um pouco, falei, não, vamos gravar. Eu quero agradecer também a você, né, que está assistindo. Peço que compartilhe para os amigos, para seus familiares e conto com vocês. Quero agradecer o apoio que o senhor tem dado ao nosso podcast também, tanto como apoio moral, que reze para que cresça também, né? E eu queria agradecer a presença do senhor aqui, agradecer a presença que hoje a gente tem uma plateia aqui também, né? Hoje foi Galera aqui, né? Você teve sorte. E Não queria... sei se isso é bom ou ruim, mas... Sei. Ficou um pouco nervoso, a gente ficou um pouco tenso, É né? nóis.
Queria pedir pro senhor dar uma bênção final também pra gente. Sim. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de São João Maria Vianney, de Santo Agostinho, de Santo Inês, São Tarcísio e de Nossa Senhora do Rosário. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, fica aberto aí se o senhor quiser fazer algum agradecimento, alguma coisa. Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Aí comprar a Que rifa tudo do Fusca, provém. né? Se você quiser adquirir um Fusca lindo, Verdade, amarelo, temos aí a vamos rifa do procurar aí a rifa Fusca. do Fusca. Vamos colocar aqui na descrição É, do vídeo o número, depois pode entrar em contato, né? O nosso... Tá, vai passar aqui embaixo, aqui, passar. ó, né? Tá aí Já o tá aí, número aí. tá aí. E aí você pode entrar em contato e adquirir a sua rifa para ajudar. São projetos sociais que nós temos, principalmente em relação à formação cultural dos nossos jovens e uma formação também em relação às nossas famílias, né? Então, uma rifa, um número que você adquirir vai estar ajudando nessa nossa obra de santificação do povo rosariense. E corre pra correr, porque se você comprar antes, né, vai estar concorrendo também aos presentes do mês, né? Que é, além do Fusca, tem os presentes, né? Sim, sim. São várias premiações que a gente tem aí Quanto mais rápido, cada melhor. mês. É. Então é isso. Amém. Quero Acabou. agradecer a presença de vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. As nossas redes sociais vai estar aparecendo aqui na tela também. E a do Padre Raul também vai estar na descrição do segue ele vídeo. no Segue Instagram. ele aí. É. Canal no Instagram, tá? Muito Tá bem. por dentro. E amém. Amém. Até o próximo. aí, obrigado.